Olá, neste vídeo nós iremos tratar da análise de atividade inventiva de pedidos de patente, do exame de pedidos de patente. Nós iremos tratar conceitos gerais envolvendo atividade inventiva. Bom, o artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279 de 96, estabelece que a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Então, segundo Denis Barbosa, isso significa o óbvio significa aquilo que está no meio da estrada do conhecimento tecnológico, o que conota que assim será considerada a dinâmica natural, o crescimento vegetativo do estado da técnica. Então, o óbvio é aquilo que vai dentro do crescimento vegetativo do estado da técnica. É o progresso normal, não tem nada de inventivo. Esse é o conceito do que seria óbvio, do que é destituído de atividade inventiva. O termo óbvio ou evidente significa então aquilo que não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia. Tá? É aquilo que se espera do técnico no assunto. Segundo Pontes de Miranda, o que todos os técnicos da especialidade no momento podiam achar não é invenção, não é invenção. Não inventa o que diz ter inventado o que qualquer técnico na especialidade acharia, porque tal achado estaria dentro da técnica no momento, sem qualquer coisa que justificasse a atividade inventiva. Então, esse é o conceito de atividade inventiva, tem que romper aquilo que qualquer técnico no assunto encontraria, tem que ser algo além disso. Segundo Rodrigo Souto Maior, o óbvio significa aquilo que não vai além do progresso normal da tecnologia, que meramente decorre de forma natural e lógica do estado da técnica, que não implica o exercício de técnica ou habilidade outra que é esperada de um técnico com conhecimento médio do assunto. Então, tudo aquilo que vai na linha normal, do progresso normal da tecnologia, estaria fora do conceito de atividade inventiva, não seria considerado inventivo. O Tribunal Regional Federal de Segunda Região diz: a atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa uma solução a um problema técnico existente na sua área de destinação, bem como se esta solução é contrária às atividades normais da mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria. Então tem que ser uma coisa que não seria encontrada pelo técnico no assunto, é uma coisa que pula um pouco, um estágio um pouco mais alto daquilo que seria esperado para um técnico no assunto. Na doutrina francesa, Paul Ribier diz: vemos, portanto, melhor o elemento de imprevisibilidade que caracteriza a atividade inventiva. Há alguma coisa de inesperada, seja na ideia inventiva que foi descoberta, seja nos meios de realização que foram encontrados, seja nas vantagens econômicas que foram apostadas à indústria. Então, tem que haver um efeito inesperado, seja nos meios, seja nos efeitos técnicos alcançados, ou seja na ideia inventiva. Em algum lugar tem que estar inesperado. Inesperado no sentido de que não é aquilo que o técnico no assunto normalmente encontraria. É algo que vai além disso. Na Bélgica, Edmond Picard observa que a patenteabilidade de uma invenção não deve depender da habilidade do inventor. Picard diz: não são patenteáveis os processos que sejam decorrência unicamente das qualidades pessoais do inventor. É admissível que a lei queira conceder patente na forma de processos às qualidades pessoais dos indivíduos? Ela evidentemente rechaça esta pretensão. Isso seria contrário aos bons costumes de proteger um homem por ser tão hábil, tão ativo, tão inteligente que seu vizinho na confecção de um produto. Então, veja, a característica tem que ser uma característica técnica que não dependa da habilidade do inventor, ou seja,
qualquer técnico no assunto vai ser capaz de alcançar aqueles objetivos que estão ali descritos, alcançar aquela solução ali descrita. Então, fora isso, não seria possível conceder uma patente para uma criação que seria fruto da habilidade específica daquele inventor. Na Lei 5772, o Código de Propriedade Industrial, anterior à lei atual, a Lei 9279, na lei anterior, né, não se previa o conceito de atividade inventiva. Apesar disso, o NPI ele já vinha trabalhando com esse conceito, porque o artigo 9E da Lei 5772, ele não considerava como privilegiáveis as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar no conjunto um efeito técnico novo. Tá? Então a lei não falava de atividade inventiva, mas falava indiretamente. Essa questão de simples mudanças de forma. Quer dizer, está falando um pouco de atividade inventiva indiretamente. E falava do efeito técnico, que tinha que estar presente. O ato normativo 17 de 1976, ele sim regulamentava e dizia abertamente a questão da atividade inventiva. Então já era um conceito que já vinha sendo trabalhado no LPI. Quando veio a LPI colocou isso na lei, tem que ter atividade inventiva. Por outro lado, retirou a referência ao efeito técnico, que continua sendo usado no exame de patente para aferição da atividade inventiva. Então a LPI incorpora no direito brasileiro uma característica, que é a atividade inventiva, que está consagrada na legislação de propriedade industrial de outros países, assim como harmoniza com os critérios estabelecidos no PCT, que veio a ser assinado em 78, também falava lá de atividade inventiva. E o Acordo TRIPS, mais tarde, 95, também fala de Inventive Step, passo inventivo, para se conceder uma patente. Então, isso vem em alinhamento com o que vem sendo feito no resto do mundo. E exigir um padrão mínimo de atividade inventiva para se conceder uma patente. Ter níveis muito baixos de atividade inventiva é um problema. A Suprema Corte dos Estados Unidos no século XIX já apontava tal criação indiscriminada de privilégios exclusivos tende a dificultar, ao invés de estimular a invenção. Ela cria uma classe de agentes especulativos que tomam como seu negócio a observação dos avanços alcançados e coletam seus benefícios sob a forma de monopólios de patente, que lhes permitem estabelecer um pesado imposto sobre a indústria do país, sem contribuir em nada para o avanço real das artes. Então, isso diz a Suprema Corte dos Estados Unidos, já no século XIX, que se você tem níveis de atividade inventiva muito baixos para se conceder uma patente, você acaba concedendo muitas patentes que como são dentro daquilo que está previsto para o técnico no assunto, é o cotidiano do técnico no assunto realizar, isso acabaria travando o desenvolvimento tecnológico e não seria bom. Então você tem que dar um mínimo de atividade inventiva. Isso nos Estados Unidos, em 1836, a comissão que restabeleceu o critério de atividade inventiva no SPTO, ela chegou à seguinte conclusão: durante mais de 40 anos, o Departamento de Estado concedeu patentes a cada solicitação, sem qualquer exame dos méritos ou da novidade da invenção. Muitas das patentes concedidas são destituídas de valor e nulas, estando em conflito umas com as outras. Resultando dessa condição, muitas ações legais, surgiram fraudes, as criaturas copiam patentes existentes, introduzem ligeiras modificações e obtêm as patentes. As patentes se tornam de pouco valor e o propósito da lei de patente é grandemente anulado. Então, eis a consequência de você não ter exame de patente ou ter um nível muito baixo de inventividade, concedendo patentes que não protegem nada. Outra questão a ser observada é que o nível de atividade inventiva ele pode variar conforme a complexidade da área tecnológica. Ela vai influenciar. Um exemplo, modelos de utilidade, eles possuem um grau de inventividade menor, se exige um ato inventivo, que é uma atividade inventiva, em menor grau.
exatamente por serem criações, em geral, criações de forma, criações mais simples, são tecnologicamente mais simples. Então, essa graduação do nível de atividade inventiva também se observa entre invenções de diferentes tecnologias e de tecnologias de diferentes graus de maturidade também. Numa área de fronteira tecnológica, onde o técnico no assunto ainda não conhece direito aquela área, ainda não consolidou os fundamentos dessa nova tecnologia, ainda não compreendeu direito, há uma tendência, em tese, no início, de se considerar pequenos incrementos como inventivos. Mais tarde, na medida que essa tecnologia avança e o domínio técnico no assunto evolui, talvez aqueles aperfeiçoamentos do passado já não fossem concedidos. Tá? Observe que a análise da atividade inventiva ela deve ser sempre feita com a mentalidade da época do depósito. Então, mesmo que esse critério mude, o fato é que o exame sempre vai ser feito tomando-se a data de depósito. O nível de atividade inventiva exigido ali na data de depósito, com a mentalidade da época. Bom, uma outra questão a se observar é o seguinte, que a leitura do artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279, como do artigo 13, ela permite concluir que uma invenção pode ter ou não atividade inventiva, porque o 8º diz que uma invenção poderá ser objeto de patente se tiver novidade, atividade inventiva. Então, uma invenção deve ter atividade inventiva. Então, se conclui que eu posso ter invenções que não tenham atividade inventiva. Bom, essa confusão semântica surge porque a palavra invenção, patente de invenção, presume que esteja presente o critério de atividade inventiva. E daí surge a confusão. A lei norte-americana ela é mais clara nesse sentido, ela se refere à patente apenas. Então, se o pedido passa pelo crivo da seção 101, que define aquilo que pode ser objeto de patente ou não, aí sim é que eu vou analisar a seção 103, que diz se ela é não óbvia ou não. Tá? Então, o mais correto seria afirmar que toda invenção tem atividade inventiva, porém só algumas é que têm atividade inventiva suficiente para justificar a concessão de uma patente. Uma outra questão que pode se notar é o seguinte, no exame de novidade nós podemos usar pedidos em sigilo, né? Pedidos que estão ainda depositados, ainda não foram publicados, para fins de efeitos de novidade. Então considera um pedido em sigilo, tá? Que ele é idêntico ao pedido que eu estou examinando, ele mata o pedido pela novidade do pedido que eu estou examinando. Então esse pedido que eu estou examinando não tem novidade, certo? Agora, para fim de atividade inventiva, esse documento em sigilo não serve. Então, este documento em sigilo não seria usado para atividade inventiva. Ora, eu fazendo busca não encontro nada para atividade inventiva. Então, ele teria atividade inventiva. Então, eu estaria numa situação curiosa. Eu posso ter uma invenção que ela tem atividade inventiva, mas não tem novidade. Esse aparente paradoxo, ele se justifica porque, na verdade, o universo de documentos usados para novidade é diferente do usado para atividade inventiva, por conta desses pedidos em sigilo. Tá? A questão da ordem dos critérios, bom, a doutrina diz que o primeiro passo para se examinar é questionar a novidade da invenção. Porque é mais difícil você encontrar um documento que tenha todas as características da reivindicação, né? Um único documento, né? Então você usa, o primeiro critério é de novidade. Passou pelo critério de novidade, aí você avalia a questão da atividade inventiva, tá? Avalia em segundo grau. Quer dizer, se eu já não passei no critério de novidade, em geral, né? Se esse documento também serve e também servido para atividade inventiva, esse pedido também não terá automaticamente atividade inventiva, porque se ele já não passou no critério de novidade, não vai passar na atividade inventiva. Conclusão, bom, óbvio ou evidente significa aquilo que não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia. Tá? Então, tudo que vai dentro do desenvolvimento normal da tecnologia, previsível, absolutamente previsível para o técnico do assunto, isso seria considerado óbvio, não tem atividade inventiva, não pode ganhar patente. A atividade inventiva é um conceito usado no NPI,
mesmo antes da Lei de Propriedade Industrial, em 96, quando o conceito não estava explicitado na lei, já era usado no exame. As patentes, para serem concedidas, devem ter um mínimo de atividade inventiva. Então, a atividade inventiva, ele não pode ser um nível lá embaixo. Ele tem que satisfazer um mínimo de altura inventiva, de passo inventivo para ser concedido. O nível de inventividade, por sua vez, irá variar por área tecnológica e de acordo com o grau de maturidade da tecnologia. Muito obrigado.